Boa noite, meus amigos. Mais uma vez, pedindo licença para chegarmos em seus lares ou até você, onde puder estar nessa hora, assistindo à palestra pública do Centro Espírita Irmã Sheila. Hoje, num pouco diferente, eu, Dorinha, para aqueles que não me conhecem, vou fazer a apresentação e a apresentação do tema para nós levarmos o estudo da noite. Então, para não nos delongarmos, eu vou fazer a leitura da página inicial do livro Conduta Espírita, o Espírito André Luiz, Valdo Vieira. Então, a página intitulada é Perante o Livro. Consagrar diariamente alguns minutos à leitura de obras edificantes, esquecendo os livros de natureza inferior e preferindo, acima de tudo, os que, por alimento da própria alma, versem temas fundamentais da doutrina espírita. Luz ausente, treva presente. Oferecer obras doutrinárias aos amigos, inclusive os que jazem mofando sem maior aplicação dentro de casa, escolhendo o gênero e o tipo de literatura que lhes possa oferecer instrução e consolo. Livro nobre, Caminho para a Ascensão. Dentro do tempo de que disponha, conhecer as obras reunidas na biblioteca do templo ou núcleo doutrinário a que pertence. Livro lido, Ideia Renovada. Divulgar por todos os meios lícitos os livros que esclareçam os postulados espíritas, prestigiando as obras santificantes que objetivam o ingresso da humanidade no roteiro da redenção de Jesus e com Jesus. A Biblioteca Espírita é viveiro de luz. Examinai de tudo, retende o bem. Paulo, primeira carta a Tessalonicenses 5:21. Eu agora os convido para que possamos, aqueles que quiserem, fechar os olhos, para que possamos fazer a prece inicial. Mestre Jesus, sempre com muita alegria, chegamos a esta hora para colocar toda a nossa intenção no estudo, na reflexão, daquilo que entendemos como sendo o nosso caminhar, a nossa bússola, o nosso roteiro, que é a sua mensagem através da doutrina espírita. Permaneça então, Jesus, conosco nesta noite, para que com atenção possamos absorver o tema e cada um de nós, tirando as conclusões necessárias, possa colocar proveito, aplicação em nossas vidas. Que o Senhor possa estar conosco, aonde estivermos, sendo levada a sua palavra, Jesus, para aqueles corações que ainda precisam de estímulo, de entendimento, mas que com certeza, nesta hora, voltados para a prece, hão de receber as suas bênçãos de carinho, amparo, proteção, para chegarem à paz que tanto necessitam. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos faça aprender, se possível, um tema explanado nesta noite. Muito obrigada, que assim seja. Bom, meus amigos, como eu havia dito, eu, Dorinha, que farei o estudo da noite, como vocês já viram também nas chamadas, no YouTube. A escolha do tema foi, na realidade, esse tema eu já havia preparado ano passado, a convite de uma casa lá em Rio Paranaíba, depois acho que no Rio de Janeiro também, e foi no mês de abril, porque ontem, dia 23 de abril, foi comemorado o Dia Mundial do Livro e dos Direitos Autorais. Então, o mês de abril, todo ano, a partir do ano de 1995, quando essa data foi instituída, e, portanto, há 27 anos, a Unesco, a Organização das Nações Unidas, para Educação e Cultura, é que durante um congresso, o 28º Congresso Geral, que aconteceu em Paris, na França, instituiu essa data. E aí, nós fomos chamados para falar em outras casas espíritas, E aí eu usei esse tema, iniciei o tema falando um pouco sobre o livro, para nós
né, entendermos por que da necessidade de nós espíritas termos o livro como aquele amigo, conselheiro das nossas vidas. Então, a Unesco, muito bem intencionada, né, em Paris, na França, ela, com o objetivo de encorajar, principalmente os jovens, para a descoberta do bom gosto da leitura e conhecimento dos autores, né, que através dos séculos foram contribuindo e ainda contribuem para as áreas do conhecimento, resolveram dar a esta data a importância devida. Porque, sem dúvida alguma, né, a boa e saudável literatura é um dos agentes importantes na transformação das nossas vidas. É uma ferramenta de conhecimento, é um estímulo para a nossa imaginação, aumento da nossa criatividade, exercício da nossa memória, principalmente aqueles que já estão, né, além dos 60, melhora o nosso vocabulário e escrita, sem contar ainda que quando nós pegamos um livro, nós viajamos no tempo, através dos seus relatos diferenciados, dos relatos históricos. Nós vamos, né, levamos a imaginação a ir a lugares que talvez nós nunca possamos ir, ou nunca pudéssemos ter ido ou ter estado. Então, através da leitura, sabemos que desenvolvemos e ampliamos a nossa capacidade de interpretação, de discernimento, para pesarmos prós e contras nos mais diversos temas, e que eles, muitas das vezes, nos ajudam nos nossos processos de mudança, no nosso modo de olhar, pensar a vida, pensar o mundo, pensar sobre nós mesmos, pensar sobre o outro. Então, a leitura, né, são caminhos que se abrem, o hábito da leitura são caminhos que se abrem para as novas perspectivas, para hábitos, novas emoções, ainda podendo promover verdadeiras mudanças, curas de dentro para fora. Então, todos nós sabemos, e cada vez mais se fala, que a água, que o alimento, a água e os alimentos, né? Os alimentos naturais, eles são importantes para a nutrição do nosso corpo. Os alimentos de um modo geral. Mas o hábito da leitura é um dos bons hábitos para o alimento do nosso espírito. Nós, espíritos, precisamos do alimento do corpo, mas do alimento da alma. Então, a boa leitura, ela deve ser incorporada nas nossas práticas diárias. Aqueles que têm filhos pequenos, que às vezes, mesmo não tendo o hábito da leitura, devem começar a perceber a necessidade de estimular seus filhos pequenos para o gosto, para o conhecimento de uma boa literatura, de uma boa leitura. E hoje é muito rico, essa área é muito rica. Nós temos livrinhos didáticos de pano, aqueles que as crianças tomam banho com os livrinhos, de plástico para beber, historinhas, livrinhos interativos que vão formar a base para um gosto apurado em todas as fases da nossa vida. Então, se nós estimularmos as nossas crianças pelo gosto da leitura, com certeza vamos estar sedimentando um bom gosto para os anos vindouros. Então, um bom livro, a gente sabe que deve ser o nosso companheiro de cabeceira. Ele ali ao nosso lado, quietinho, ele em silêncio, ele com todo um conteúdo, obviamente com conteúdo que nos interessa, um conteúdo bom, como disse o texto, né? Ele vai propiciar a nós diálogos internos com esses conteúdos. Olha, eu nunca havia pensado nisso, olha que interessante. Às vezes a gente descortina outras situações, outras visões, outros quereres a partir daquele livrinho quietinho na nossa cabeceira. Mas, por que eu estou falando do livro? Sim, ontem, 23 de abril, em Paris, 1995, portanto, há 27 anos, o livro foi instituído a data do Dia Mundial do Livro. Mas para nós espíritas, abril também é um mês importantíssimo com relação ao livro. Nós temos duas datas, e eu vou falar na ordem cronológica de lançamento, duas datas fundamentais para nós espíritos. O dia 18, que marca o lançamento, 18 de abril, o lançamento da primeira edição do Livro dos Espíritos, em 1857, também foi lançado em Paris.
o Livro dos Espíritos é a nossa obra basilar, é por onde se fundamenta a primeira obra que nós espíritas deveremos começar a leitura para entendermos o restante. Então, 18 de abril de 1857, portanto, há 165 anos comemorados, não é? No dia 18 passado, o Livro dos Espíritos chegou com 501 perguntas e respostas originalmente, fruto de profundas observações, de estudos, né, do pedagogo Hippolyte Léon Denis Arrivaille, o Allan Kardec, que a partir de fenômenos de origem mediúnica trouxe um compêndio de informações dando origem ao Livro dos Espíritos. A segunda edição, porque vocês podem perguntar, ué, não são 1019 perguntas? A segunda edição, a primeira com 501 perguntas. A segunda aconteceu em 1860, mais completa e revisada. Na realidade, 1018 perguntas e respostas, apresentando toda a doutrina no seu aspecto, aí sim, científico, filosófico, com consequências religiosas. Mas por que são 1019 perguntas que nós falamos? Porque as edições atuais, elas trazem 1019 perguntas e algumas edições pularam uma das perguntas, então, na hora do somatório das perguntas, de 1018 passou para 1019. Mas não importa, alguns senhores vão encontrar 1018, outros 1019 perguntas. Outra data importantíssima, e eu não vou citar, eu estou citando na data, no tempo de lançamento, foi 15 de abril. Livro dos Espíritos, 18 de abril. Foi a primeira obra. 15 de abril de 1864, e, portanto, depois do Livro dos Espíritos, né, tendo aí uma interface para o Livro dos Médiuns, né, mas abril, nós estamos levantando a importância do livro no mês de abril como livro. Dia 15 de abril de 1864, há 158 anos, Allan Kardec lançava o Evangelho segundo o Espiritismo, terceira obra da codificação. A primeira é o Livro dos Espíritos, lançado em abril. A segunda, o Livro dos Médiuns, que nós vamos ver a data em 1861, tá? Mas não foi em abril. A terceira, 15 de abril de 1864, Evangelho segundo o Espiritismo, trazendo as máximas morais do Cristo, segundo o entendimento espírita, com suas aplicações à vida para o que sabemos, termos como fim nos tornarmos homens de bem. Depois, então, do livro dos Espíritos, do livro do Evangelho, nós tivemos, né, o Céu e o Inferno, aí já em 1865, a Gênese em 1868, e ainda também antes, em 1859, o que é Espiritismo. Mas nós estamos comemorando no mês de abril, duas obras importantíssimas da nossa doutrina, que é 18 de abril, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, perdão, e 15 de abril, o Evangelho segundo o Espiritismo. Sabemos todos nós que a base fundamental da nossa doutrina nos é, então, apresentada por esses livros, né? A partir delas, nós podemos conhecer outras obras literárias importantes que foram escritas por autores diversos, contribuindo aí para o nosso conhecimento. E nós podemos citar, que também os senhores conhecem, Léon Denis, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, um espetáculo, né? Depois da Morte, Cristianismo e Espiritismo, O Grande Enigma, Gabriel Delane, Ernesto Bozano e tantos outros. Eu coloquei esses porque são os clássicos, ainda temos outros, os clássicos da doutrina espírita. Então, o Pentateuco, Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Evangelho, Céu e Inferno e a Gênese, e obras póstumas, não é? Obras póstumas também, que é o último livro de Kardec. Não de Kardec, mas coletânea dos textos que Kardec deixou. Bom, nós temos, então, no Brasil, a maior referência do espiritismo, em termos de literatura, não só pelo seu conteúdo, pelo seu testemunho de vida, mas como divulgador da literatura espírita
consistente, Francisco Cândido Xavier, que, aliás, também aniversariava em abril, 2 de abril de 1910, Chico Xavier nasceu. Então, mês de abril é um mês importante aí para a literatura e para a literatura espírita. Chico, nós sabemos que, através da sua mediunidade iluminada, psicografou mais de 450 livros. É a nossa referência mesmo em termos de conteúdo, sendo todos os direitos autorais, como sabemos, das suas obras cedidos à instituição de caridade. Segundo ainda a editora, né, a Federação Espírita, a editora da Federação Espírita Brasileira, a FEB, são mais de 50 milhões de livros produzidos e divulgados no Brasil e no exterior, tendo outros tantos autores de destaque, como sabemos, né, como conhecemos, Divaldo Franco tem mais de 250 obras, Ivone Pereira, Herculano Pires, Carribar Schutel e outros tantos. A literatura espírita é vastíssima. E nós sabemos que a maior divulgação da doutrina espírita ela é feita através de sua rica e vasta literatura. Por quê? Porque nós não temos dogmas, nós não temos corpo, uma estrutura de homens, nós temos dirigentes de casas, coordenadores de tarefa, mas nós não temos uma pessoa, falamos de Chico como nossa referência de homem de bem, de autor pela mediunidade, de Divaldo e tantos outros, mas nós não temos a palavra de fulano de tal. Nós temos a mediunidade segura desses luminares, trazendo que o mundo dos espíritos nos trouxe em termos de informação. Então, por isso, o livro é a nossa rica base. É através da literatura que nós vamos aprimorar conhecimento e vamos encontrar, acima de tudo, gente, consolação. Nós temos na literatura espírita uma literatura rica, não é? Desde os temas evangélicos, romances, livros históricos, científicos, filosóficos, os de evangelização infantil, as cartas consoladoras, contos, poesias. Quanta literatura, quanto estilo diferenciado para todos os gostos a literatura espírita nos propicia. A nossa casa, para quem não sabe, tem um grupo de estudo começando já, né, como a primeira obra, o livro há 2000 anos. Nós temos um grupo de estudo online, onde estamos estudando essa obra maravilhosa de Chico e Emmanuel, que é há 2000 anos. É uma obra linda, onde a gente viaja no tempo e entende toda aquela turma que teve contato com Jesus e como é que a vida transformou. Então, o Espírito Emmanuel, através de Chico, numa psicografia também, publicada no Reformador, também em abril é um mês importante. Em 1963, ele diz que sobre o livro espírita, ele fala que cada livro edificante é porta libertadora. O livro espírita, entretanto, emancipa a alma nos fundamentos da vida, porque é a luz de hoje, amanhã e sempre. Então, ele fala que cada livro edificante é porta libertadora. Por isso que, né, a Unesco fala sobre a questão do livro, a importância do livro. E para nós espíritas, cuja base, cuja estrutura, cujo mestre Jesus se é retratado, informado através da literatura, para nós não tem outra explicação em termos de importância a questão do livro. Então, diante de tanta riqueza ao nosso alcance, nós teríamos muitos títulos, muitas obras, né, nessa noite para que a gente pudesse falar. O objetivo do nosso estudo é reforçar a todos nós a importância do livro. Hoje nós estamos invadidos aí pelas mídias, pelas internets, por todo esse conteúdo aí digital, mas um livro, como eu falei há pouco, um livro de cabeceira, aquele livro que a gente abre, como a gente fala assim, uma página ao acaso, e a gente sabe que não existe acaso, a gente abre uma página e de repente essa página fala para a gente, nos ajuda a refletir, nos ajuda a repensar tantas coisas.
a calar outras tantas coisas, a mudar. Olha, é uma riqueza, é uma riqueza. Então, eu poderia né, ter escolhido outros tantos títulos para falar, mas eu escolhi um título de um livro, Jesus no Lar, para aqueles, principalmente, que fazem o nosso tratamento de fluidoterapia, conhecem esse livro, porque nós estamos estudando o livro Jesus no Lar, toda quinta-feira lá, nosso companheiro Diogo faz a leitura e a explanação. Aqueles que já participaram presencialmente também já fizeram o livro Jesus no Lar, e é um livro muito indicado no culto do Evangelho. Aqueles que começam o culto do Evangelho, porque são livros, são páginas que possibilitam reflexões, interpretações, características de um bom conteúdo literário, principalmente tendo como fonte os ensinamentos de Jesus. E à medida que nós vamos conhecendo, vamos amadurecendo, vamos aprofundando, e nossos dias não são mais os mesmos. Eu aconselho, porque nós vamos falar hoje sobre o argumento justo. É uma historieta, né, passada no culto do Evangelho do Lar, na casa de Simão Pedro. Então, aqueles que não têm o livro Jesus no Lar e que quiserem adquirir, vale muito a pena, é um livro muito rico. Então, eu escolhi, poderia ter escolhido outros tantos livros, mas eu escolhi este livro como sendo um livro para nós contarmos um pouco sobre a fala de Jesus aos discípulos, numa noite onde ele geralmente se reunia com os discípulos na casa de Simão Pedro, para ouvir as suas considerações, as considerações em torno do Evangelho. Aquele dia especial, havia uma tristeza muito grande na maioria dos semblantes daqueles que estavam presentes. E todos queriam expor as suas angústias a Jesus. Todos queriam chegar a Jesus para contar aquilo, o motivo da sua angústia. E aí, começando por Tadeu e André, que foram logo iniciando a conversa, falando a Jesus que naquele dia eles, após terem sido atacados por malfeitores, sem grandes consequências, enquanto eles caminhavam, eles reagiram. E por isso, diante de tudo que eles já haviam aprendido com Jesus, se encontravam atormentados e irritadiços, e em prantos se sentiram fracassados diante dos testes. Como eles falaram, não foram um ataque de grandes consequências, mas eles se sentiram desapontados com eles mesmos, porque eles agiram diferente do entendimento de Jesus, daquilo que Jesus falava para eles. Adiante, Tadeu argumentou, né, que queria seguir essa boa nova, mas se sentia inseguro, renitente ao mal, quando posto à prova do mundo. André, né, também, ele se sentia forte e obediente ao lado de Jesus, mas bastava um momento de incompreensão, um insulto, para se ver imperfeito e incapaz de praticar o bem. Você vê um pouco de semelhança com a gente? A gente quer tanto, mas na hora a gente fraqueja. Aí Pedro, ouvindo a conversa, também se dizia considerar miserável, endividado e inferior espiritualmente, sentindo-se incapaz de servir ao novo reino. Outro discípulo, Alfeu, ali presente, que os ouvia, mesmo reconfortado com os ensinamentos de Jesus, intimamente ele se colocava para Jesus, que se via intimamente longe, estava longe de aplicar a boa nova, e ele se sentia enganador perante os outros. Faço de novo a pergunta: e se fôssemos nós naquela reunião, o que nós diríamos a Jesus? Que nós fazemos exatamente o que nós estamos lendo, que toda uma literatura, que todo um conhecimento que já temos, ou que achamos que temos, né? O que esse conhecimento tem feito conosco? O que nós diríamos a Jesus diante dos momentos em que nós reagimos e que nós nos desapontamos conosco mesmo diante da lição que achamos que já aprendemos? Mas aí, Jesus, daquela sua forma única, que não poderia ser diferente, ele fala da glória reservada aos bons.
mostrando a eles todos, e aí eu imagino, vamos nos imaginar naquela sala lá na casa de Pedro, mostrando que ali não havia nenhum ser alado ou angelical, e sim todos aprendizes em processo de evolução a caminho da casa do Pai, para um dia desfrutarem do banquete junto aos espíritos superiores. Portanto, ele dizia, nenhuma oportunidade deveria ser desperdiçada, desprezada para o crescimento individual, pois todas elas seriam benditas, úteis, cabendo a cada um deles, e a nós também, após cada queda, a elevação, a ascensão. Ele ainda acrescenta que eles se declaravam insuficientes para fazer a obra geral de salvação, né? Todos eles, e nós também, né? Quem sou eu para falar? Quem sou eu para fazer? Quem sou eu? Só fulano. Quem sou eu para estar nessa situação? Ah, não, fulano sabe, fulano diz. E ele diz que ninguém pode substituir, nem mesmo um anjo, diante das necessárias lições da terra dada a cada um. Ninguém, olha, na obra geral de salvação, Jesus falou para ele, ninguém poderia lhe substituir, nem mesmo um anjo. Ou seja, nós somos responsáveis pela nossa obra, diante das lições que a terra nos apresenta. E aí, Neio Lúcio, no livro Jesus no Lar, ele termina, porque o livro Jesus no Lar é de Neio Lúcio, Espírito Neio Lúcio, por Chico Francisco Cândido Xavier. Ele narra que as lágrimas desceram dos olhos dos presentes e Jesus, tendo concluído ali com uma fala, a sua fala com uma oração sentida, deixando a todos reflexivos. Eu tenho certeza que tanto esse livro, né, quanto essa página, já sejam do conhecimento da maioria dos senhores, mas eu escolhi porque ela retrata o que nós vivenciamos na nossa vida íntima, quando agimos diferente daquilo que sabemos ser o correto, daquilo que aprendemos. Na nossa vida diária, nas nossas relações, nas nossas histórias, quantas das vezes nós agimos e nos arrependemos, falamos e depois sentimos que não era para ter sido feito dessa forma. Enfim, as nossas posturas, né, de fazer, arrepender, mas, como diz Jesus, e como Neio Lúcio retrata muito bem nesse livro, a nossa obra é nossa. Ninguém, nem um anjo pode nos substituir nesta obra que temos que fazer, da nossa edificação. E aí eu lembro, né, da epístola de Paulo aos Romanos, nós vamos encontrar no capítulo 7, versículo 19, Paulo sempre falando, com efeito não faço o bem que quero, mas pratico o mal que não quero. Ainda somos esses que queremos fazer o bem, que acabamos de ler um livro, nos envolvemos, aí saímos para reformar o mundo. Primeiro tropeço, primeira injúria, primeiro senão, a gente cai por terra. Nós precisamos cair, levantar, cair, sacudir a poeira e seguir em frente. Porque nós estamos em construção, a nossa obra ainda não está acabada e não podemos deixar para que o outro faça a nossa obra. Nós temos que insistir, sim, na correção do mal, a partir daquilo que já podemos fazer de bem, de bom. E isso tudo exige conhecimento, estudo, aprofundamento, reflexão, para uma ação a partir de um autoconhecimento. Eu tenho certeza que todos os senhores, sendo espíritas de berço ou não, porque às vezes as pessoas falam, sou espírita de berço, e aí a gente com a língua bem ferina fala assim, nossa, espírita de berço e ainda não mudou, porque não é fácil mudar. Mas nós temos ferramentas, e nós temos uma caminhada, e nós temos o Cristo que fala, que nos aguarda, vinde a mim, todos vós que estáis aflitos, e eu vos aliviarei. Tomai o meu jugo, que é leve e suave, e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração. Nós nascemos com essa informação? Não. Foi através do conhecimento, da leitura, da informação, né, que nós conhecemos essa frase do Evangelho. Então, nós precisamos, sim, fazer um trabalho
para que nós possamos transformar o mal que não quero em bem que já quero. Mas o conhecimento é fundamental. A literatura vai aprofundar, vai trazer a nós aquilo que nós precisamos fazer. Às vezes a gente fala assim, é virar uma chavinha. Porque nós, como filhos de Deus, nós, como origem divina, lucigênitos, já trazemos esses conteúdos em nós, precisando de um estímulo para que a gente possa fazer a transformação, devagar, no tempo de cada um. Então, a obra espírita, ela conversa com a nossa intimidade, ela nos aponta caminhos para que nós possamos seguir, cair, levantar, continuar no caminho, sem desanimar. Tem uma frase conhecida por todos nós que fala estudar Kardec para viver Jesus. É isso mesmo. Nós temos essa vasta literatura para encontrarmos o Jesus que faz sentido para a nossa vida. O Jesus real, não é aquele Jesus morto na cruz para nos salvar, porque nós sabemos que a morte de Jesus na cruz não é, Jesus morreu na cruz para nos salvar. Não, Jesus morreu na cruz, naquela época, era a forma de punição àqueles que saíam, que não agiam conforme as leis da época. Mas ele trouxe para a gente os ensinamentos de salvação, os ensinamentos de redenção, de mudança, que foram muito bem explicitados através dos evangelhos e todas as obras que se seguiram. Os evangelhos são relatos, onde retratam dos testemunhos. Alguns, testemunhos vivos, os evangelistas relataram o que viram de Jesus. E aí hoje nós temos a possibilidade de através dos ensinamentos do Evangelho, termos a história viva, história essa que nos transforma, nos modifica, nos faz de fato fazer a diferença na nossa vida, no caminhar. Então, no texto que nós fizemos, fica claro que Jesus não condena nenhum daqueles que estavam à sua volta, a Alfeu, a Tadeu, a Pedro, nenhum deles, Jesus não condenou nenhum deles naquela sua lamentação, naquele seu queixume, mas mostra que o remédio vem para o doente e a lição para o aprendiz, ou seja, todos os testes, tudo que nós passamos são testes para mostrar a nossa assimilação da palavra dele, assimilação e procedimento. A gente lê, respira, interpreta e inclui na nossa vida. Então, Jesus mostra isso, que as situações adversas por que nós passamos, todas elas são para nós pararmos, refletirmos e encontrarmos a saída dentro da lição dele para irmos nos melhorando. Então, como é que nós iríamos avançar se não fosse assim? Então, cruzar os braços é deter a marcha, é estacionar. Discernir bem, o bem que eu quero do mal que eu não quero, já é um passo à frente. Esse é o nosso destino. Cai, levanta, para, de fato, sermos esse homem de bem. Por isso, nos nossos estudos, nossas reflexões, nós sempre temos consulta a Kardec para viver Jesus. E aí nós vamos encontrar na pergunta 918 do Livro dos Espíritos, onde fala sobre a perfeição moral, onde fala dos caracteres do homem de bem. E aí eu vou destacar um trecho, aquilo que os discípulos fizeram, eles se sentiram imperfeitos moralmente, afinal conviviam com Jesus, tinham a lição viva e não conseguiam fazer. Mas Jesus fala, calma, tudo no seu tempo, a lição vem para o aprendiz. Mas ele fala, e está lá, em Kardec, para viver Jesus, a pergunta 918, que fala assim, a resposta. O espírito prova a sua elevação quando todos os atos da sua vida corporal representam a prática da lei de Deus e quando antecipadamente compreende a vida espiritual. Nós, homens de bem, aqueles lá, homens de bem,
a caminho do homem de bem. Ele vai provando quando ele começa a praticar a lei de Deus e já compreendendo que a sua vida, ela não começa, não é uma encarnação só. Não é? Então, ainda estamos no momento de cair, aprender e levantar. Então, Kardec continua: verdadeiramente, o homem de bem é o que pratica a lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza. Se interrogar a própria consciência sobre os atos que praticou, perguntará se não transgrediu essa lei, se não fez o mal, se não fez todo o bem que podia, se ninguém tem motivos para dele se queixar, enfim, se fez aos outros o que desejara que lhe fizesse. E o texto é longo. Então, Caractere dos Homens de Bem, nós temos lá na leitura 918, perguntar a nós mesmos se já estamos praticando. Ah, não estou, mas vou cair, como os discípulos, não. Vamos observar, aprender e seguir adiante. No livro, no Evangelho segundo o Espiritismo, essa pergunta do livro dos Espíritos, né? E aí, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, complementando Caracteres do Homem de Bem, fala, na pergunta 918, ele fala sobre o Sede Perfeitos. O capítulo 17 é o capítulo Sede Perfeitos. E aí ele fala, veja o que complementa o Evangelho, complementando o Livro dos Espíritos, não é? Estuda suas próprias imperfeições e trabalha incessantemente em combatê-las. Todos os esforços emprega para dizer no dia seguinte que alguma coisa traz em si de melhor do que na véspera. E o texto prossegue. Então, nós vimos no texto Argumento Justo que aqueles homens estavam naquele momento colocando as suas almas em desfile, que aliás é um título de um livro também, estava expondo as suas vulnerabilidades a Jesus e dizendo: Jesus, eu ainda não faço o que eu quero, mas eu quero fazer. E aí Jesus volta e fala: o teste é necessário. A gente, de aprendiz a mestre, a gente tem um caminho. Toda lição ela vem para o aprendiz, o remédio para o doente. Então, nós teremos os caracteres do homem de bem, e como diz o capítulo Sede Perfeitos, aí do livro do Evangelho, né? A partir do estudo das nossas imperfeições, do trabalho incessante em combater aquilo que já não nos agrada, no esforço para ser melhor no dia de hoje do que no dia de ontem. Isso tudo é aprendizado. E aonde volta o livro? É no livro que nós temos tido nas diversas oportunidades da literatura, e estamos falando numa casa espírita, nós temos um arsenal, nós temos uma bagagem para nos trazer essa reflexão, para nos trazer essa mudança, que ela vai ser paulatina, de acordo com o nosso processo de evolução, mas ela vai ser verdadeira. Então, já deixou de ser novidade para todos nós que estamos no processo de transição, né? O planeta que habitamos, ele está, né, no seu processo de transição, vai passar para um mundo de regeneração, vai sair de expiações e provas para a regeneração, onde vai haver a predominância do amor, da justiça e caridade. Mas para isso nós temos que fazer a transformação. Para isso nós temos que aprender essa lição. E aonde entra o livro? Né? Qual o recurso? Hoje nós sentimos Jesus, mas foi através desse conhecimento. A palavra, a oralidade de Jesus, que foi transformada em texto, chegou até nós. E assim como tantos outros livros, não é? Que nos transformam, como eu falei no início. E aí eu gosto muito de uma frase atribuída ao grande poeta do Sul, Mário Quintana, que ele fala que livros não mudam o mundo. Quem muda o mundo são as pessoas. Os livros mudam as pessoas. A riqueza da literatura espírita, quanto tem nos modificado. Mas não é para a gente apontar que o outro lê e não modificou, é para a gente fazer a autoanálise do quanto a gente precisa conhecer, aprofundar, estudar, para a gente tentar fazer a transformação que a gente já tem condição.
Então, o mundo vai ser modificado a partir dos nossos conteúdos. Nós é que modificamos. E os nossos conteúdos são modificados também por livros. Então, é importante, né? Os livros mudam as pessoas, os livros de bom conteúdo, eles mudam todos nós. Outra frase que eu adoro, e acho que todos nós, né, de uma certa forma, enquanto crianças, tivemos contato com Monteiro Lobato, né, na literatura infantil, Sítio do Pica-Pau Amarelo, onde ele fala, né? Porque eu digo fala porque essas frases são imortais, é como se ele estivesse dizendo ainda: um país se faz com homens e livros. Então, a gente sabe, não é, que as pequenas mudanças, às vezes, acontecem com uma frase que a gente lê, com um pequeno texto. Eu sempre falo, eu falo muito isso em atendimento fraterno, que é molhar o solo da alma. Eu não sei vocês, mas eu sempre, antes de fazer uma prece, eu tenho que fazer uma leitura. Porque o mundo nos rouba, nos tira tanta atenção, a vida nos chama para tantos outros focos, que às vezes a gente, para fazer a prece parar, precisa de molhar o solo da alma, de trazer um tema, um texto que possa falar assim: ah, é isso mesmo. Então, eu costumo dizer que a leitura, ela é como um regar de planta, porque ela faz florescer, ela faz transformar aquele conteúdo, com certeza, que nós já temos pela nossa origem divina, mesmo ainda em estágios, né, não tão evoluídos. Nós ainda somos espíritos imperfeitos, rumo à perfeição relativa. Mas como filhos de Deus, nesse processo de aprendizado, temos a centelha divina, e quando a nossa alma, o nosso solo, que é fértil pela origem que tem, ele é molhado, a gente começa a florescer. Então é tranquilo assim, às vezes a gente lê alguma página, nossa, a gente reflete, eleva, e aí a gente pode fazer uma prece sentida, a gente pode levar uma palavra ao outro. Então, a gente sabe que Jesus iniciou a sua trajetória pela oralidade, falando àqueles que queriam vi-lo e segui-lo, demonstrando através dos seus atos tudo aquilo que ele falava. O trabalho é demorado, anunciou que foi demorado, mas ele anunciou que viria um outro Consolador, que ficaria conosco para sempre. E ele veio em forma de filosofia de amor, que é a nossa doutrina espírita. Nós sabemos, para nós espíritas, eu gosto muito de falar isso, embora os textos, Kardec fala que é o Consolador prometido, eu, Dorinha, digo que é o Consolador prometido para nós espíritas, porque a mensagem do bem, ela é universal. A mensagem de Jesus, ela está bem aplicada no seu evangelho, no evangelho da Igreja Católica, no evangelho da Igreja Evangélica e outras tantas denominações religiosas. Porém, o Evangelho segundo o Espiritismo, as máximas morais do Cristo, elas são traduzidas para o nosso entendimento. Então, o Evangelho, a doutrina espírita é o Consolador prometido para nós espíritas, porque através dos seus postulados, dessas informações que essa literatura rica traz, ela nos consola, nos apacenta, nos alimenta a alma. E nós somos sedentos, a nossa fome é muito grande, a nossa alma é sedenta de informação, é sedenta de consolo, é sedenta de alimento mesmo. Então, o conhecimento, essa filosofia de amor que é a doutrina espírita, se bem conhecida, se bem estudada, reflexionada, ela pode ser muito bem aplicada, fazendo mudanças em nós, no sentimento da verdadeira fraternidade universal. Então, meus amigos, chegando ao final dessa nossa explanação, nossa gratidão aos evangelistas, aos evangelhos e aos evangelistas que nos trouxeram a vivência de Jesus para nossas almas, para alimentar o nosso solo fértil, porque às vezes nada nos apacenta a não ser
uma leitura, um esclarecimento advindo de um conhecimento doutrinário, de uma leitura. Às vezes a nossa alma tem sede, tem fome, mas nenhum alimento, nada é capaz de nos dar a não ser uma boa reflexão trazida por um bom conteúdo para uma mudança de nossos parâmetros de vida, dos nossos paradigmas. Então, nosso agradecimento aos evangelhos, aos evangelistas, a Allan Kardec, que nos trouxe aí no mês de abril essas duas obras importantíssimas, o Livro dos Espíritos, 18 de abril, e o Evangelho segundo o Espiritismo. Não é? O Livro dos Espíritos fez agora, né, como nós sabemos, ele fez, deixa eu pegar a data certinha, o Livro dos Espíritos, ele fez 165 anos e o Evangelho 158 anos. Então, 18 de abril e 15 de abril. Então, nossos agradecimentos, a nossa gratidão profunda a Allan Kardec, a nossa gratidão ao aniversariante também do mês de abril, Francisco Cândido Xavier, com mais de 450 livros psicografados, doando seus direitos autorais. Os nossos agradecimentos a esse grupo de tarefeiros que trouxeram, através da mediunidade confiável, a literatura para o nosso aprendizado, passando para nós tantos ricos ensinamentos, onde com certeza, adubando o nosso solo interior, nós vamos ter a felicidade de refazer e fazer a nossa construção íntima, conquistando passo a passo a nós mesmos, reconquistando a nós, fazendo uma mudança em nós e fazendo uma mudança nesta terra que caminha para a regeneração. Então, que possamos encontrar nos estudos na nossa casa, estudos na nossa casa espírita, estudo no nosso lar, estudos de obras que vão nos edificar, nos transformar para o bem. É isso que nós precisamos. É necessário fazer a mudança, porque nós vamos mudar o mundo com os conceitos que vamos formando dentro de nós. Então, que Jesus nos abençoe, que Jesus nos estimule nesta noite a buscar uma literatura que nos agrade, uma literatura de consolo, de instrução, de informação, mas que ela venha tratar para nós, conversar conosco, para que dias melhores possamos viver nessa terra ainda tão atribulada, tão complicada, mas que com a nossa ajuda ela vai se transformar. Muito obrigada, meus amigos. Eu agora vou fazer a prece, mas antes da prece, eu gostaria de convidá-los para o mês de maio, as nossas palestras que ainda serão online, mas nós vamos ter a semana, o mês da família. Nós vamos falar sobre viver em família. E teremos apresentações muito boas. Nós vamos falar sobre todo filho adotivo, nós vamos falar sobre reencarnação em laços de família, nós vamos falar sobre compromisso afetivo, vida 2, vamos falar sobre educação de filhos e vamos falar sobre as necessidades espirituais dos idosos. O mês de maio, portanto, seguindo aí abril, nós vamos ter conteúdos muito bons, né, dentro dessa literatura e de oradores que estão convidados, pessoas de fora e da nossa casa, para nos apresentar temas que vão fazer com que a nossa vivência familiar, com certeza, seja melhor, caminhando sempre para melhor. Eu agradeço a presença de todos os senhores pela noite, pela paciência, pelo estímulo, né, estando aqui, porque se falamos para alguém, então sempre ficamos estimulados, e dividindo, né, a singeleza desse nosso estudo com os senhores. Tenho certeza que muita riqueza tem o Espiritismo a nos passar através da sua obra. Eu os convido, então, para que fechemos os nossos olhos, agradecendo mais uma vez a Jesus a oportunidade desta hora, a oportunidade em que estivemos juntos aqui, Senhor.
fazendo esta oração, fazendo esse estudo, para, molhando o solo da nossa alma, podermos florescer em ações que vão nos ajudar a modificar primeiro o nosso mundo íntimo e depois o mundo que nos cerca. Que o Senhor nos abençoe e nos dê uma semana pródiga de interesses em fazer o bem que eu quero, deixando o mal que já não quero para lá, não fazer mais o mal e sim fazendo o bem. Que sejamos estimulados pela sua palavra através da literatura tão rica que a doutrina espírita nos traz. Se conosco, Jesus, muito obrigada e que assim seja. Obrigada, meus amigos, uma boa semana para todos, fiquem com Deus, muita paz e alegria sempre. Que assim seja.